Olá, professora, olá, professor. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma conversa, nessa TPC de Ciências Humanas. E eu sou o professor Leandro Negrete, PCNP de Ciências Humanas da Diretoria Leste 4. Nessa pauta de hoje, nós iremos trabalhar com vocês, iremos conversar um pouquinho sobre as metodologias ativas significativas para a EJA. Então nós iremos trabalhar um pouquinho, tratar novamente sobre EJA, já que na TPC anterior o tempo foi muito curto, e então ficou um pouco vago, Ficou faltando, na realidade, muita coisa. E aproveito para lembrar que eu, juntamente com a PCNP Edna Correia, nós iremos trabalhar então a EJA, porém, tentando trazer as metodologias ativas, principalmente, para que todos os professores possam trabalhar com seus alunos. Tanto os professores lá do ensino fundamental, passando pelo ensino regular do ensino médio, e também a EJA. Na realidade, a ideia é trabalhar conceitos, dicas e algumas atividades que os professores em todo o ensino possam trabalhar e possam tentar trazer, principalmente nesse momento, onde nós estamos em quarentena, onde os alunos estão longe, nós estamos então tentando trazer algo que possa resgatar, e trazer esse aluno para mais perto da gente nesse momento. Eu vou trazer para vocês então aqui, falar um pouquinho sobre a pauta, e nós iremos depois trabalhar, verificar um vídeo e vamos falar daqui a pouco com vocês, ok? Então, na pauta formativa de hoje, nós temos então a introdução, que eu estou fazendo com vocês. Será apresentado um vídeo, a EJA na rede. Logo após, os princípios da andragogia, numa videoaula com a PCNP Edna Correia. E na sequência vem uma atividade. Essa atividade, então, sobre a andragogia na prática. Vamos tentar, então, trabalhar e conversar junto com vocês numa discussão como fazer essa andragogia na prática. E depois mais uma outra videoaula, dessa vez comigo, sobre metodologias ativas. E nessa videoaula eu vou tentar então trazer um pouco sobre as metodologias ativas, a tecnologia, no uso e na prática com todos os alunos em todas as idades. E finalizando com mais uma última atividade, uma discussão entre vocês, junto com os PCs, junto com o professor coordenador aí na escola, uma atividade na aplicação das metodologias ativas nesse momento de quarentena, ok? Eu peço agora que vocês assistam ao vídeo que nós iremos trabalhar agora, que é a EJA na rede. E na sequência nós teremos então a parte da videoaula com a Edna Correia nesse diálogo com vocês. Prestem atenção então ao vídeo, que é uma introdução a esses nossos estudos. Um bom ATPC para todos nós. Olá, eu sou o professor Luiz Carlos Tozeto e faço parte do Centro de Educação de Jovens Adultos da Secretaria de Educação. E nessa videoaula da série A EJA na Rede, nós vamos falar sobre como aprende o aluno jovem adulto. Quais as melhores estratégias de aprendizado para esse público? Os professores que lecionam no ensino fundamental e médio do ensino regular são os mesmos professores que lecionam na educação de jovens adultos. Mas as metodologias utilizadas com os adultos são bem diferentes que utilizadas em outros segmentos. Malcolm Knowles, um educador americano, ele apresentou no início da década de 70 a andragogia, a ideia de que jovens e adultos aprendem de uma forma diferente. Segundo Knowles, andragogia é a arte ou ciência de orientar os adultos a aprenderem. A diferença entre andragogia e pedagogia é que,
Na pedagogia, o professor decide todo o processo de aprendizagem, os conteúdos que serão trabalhados, metodologias, cronograma e avaliações. Já na andragogia, o processo é bem diferente e se baseia em alguns pressupostos. Necessidade de saber o porquê, o que e o como. Os adultos necessitam saber o porquê precisam aprender algo antes de começar a aprender. O que será abordado e o como, de que forma, quais os ganhos eles terão nessa aprendizagem. Nesse princípio, professor, é importante informar aos alunos as ações educacionais que serão desenvolvidas como forma de conscientizá-los sobre a necessidade da aprendizagem. Autoconceito do aprendiz, autônomo, autodirigido. Os adultos possuem um autoconceito de serem responsáveis pelas suas vidas e decisões. Eles necessitam e desejam ser tratados como capazes de se autodirigir e fazer as suas escolhas. Normalmente, eles resistem a aprender quando algo é imposto. Nesse caso, professor, é importante estimular o diálogo na sala de aula e propor ações para desenvolver o protagonismo desses alunos. Papel das experiências, recursos e modelos mentais. Ao contrário das crianças, onde as experiências estão acontecendo na vida delas, para os adultos, as experiências é quem eles são. No processo de aprendizagem dos adultos, os recursos mais ricos e importantes estão nos próprios adultos, que são as experiências de vida. Essas experiências também são responsáveis pela construção dos modelos mentais, que é a forma como eles enxergam o mundo. Professor, é importantíssimo considerar nas suas aulas essas experiências de vida. E para isso você pode utilizar de algumas estratégias, como discussões em grupos, entrevista, estudos de caso, ao invés de trabalhar apenas com a transmissão de conhecimento. Prontidão para aprender, relacionado à vida. O adulto ele está pronto para aprender um conteúdo quando aquele conteúdo é útil para o seu dia a dia, quando é importante para o seu trabalho ou vida pessoal. Nesse caso, as aulas devem estar relacionadas às necessidades dos alunos. Orientação para a aprendizagem centrada no problema contextual. Os adultos assimilam melhor um conhecimento, valor ou habilidade quando esses são aplicados a um contexto de situação de vida. Por isso, professores, é importante que a aprendizagem seja baseada em problemas que considere as experiências de vida desses alunos e seja de forma contextualizada. Motivação, valor intrínseco, recompensa pessoal. Para os adultos, as motivações internas, como a recompensa pessoal, autoestima, autorrealização, são mais importantes que as motivações externas, aquelas que partem das pessoas. Você, professor, deve considerar na sua proposta de trabalho a realização desses sentimentos. Uma forma que pode ser feito isso é através de um trabalho dividido por etapas, unidades, módulos, porque isso contribui para motivar os alunos para a sua realização. Enfim, para trabalharmos com a educação de jovens adultos, é necessária uma metodologia adequada, uma ação educativa centrada no aluno, focada mais no processo do que no conteúdo, valorizando as suas experiências de vida e as diferenças individuais. Finalizamos essa videoaula e está disponível na videoteca da Rede Saber as seguintes videoaulas da série A EJA na Rede. A educação de jovens e adultos na rede estadual de ensino, educação de jovens e adultos, desempenho escolar, como aprende o aluno jovem e adulto, metodologia e estratégias de ensino para a educação de jovens e adultos, diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos, abordagens metodológicas e estratégias de ensino destinadas à classe multisseriadas de EJA, normatização de classes multisseriadas de EJA. Obrigado a todos e até a próxima. Olá a todos e todas, desejo que vocês estejam bem. Sou a professora Edna Correia e como
PCNP Leandro Negrete já apresentou na abertura desses trabalhos, hoje retomamos o diálogo sobre a temática da EJA, com uma breve reflexão sobre os princípios da andragogia. Esse tema também foi abordado no vídeo que vimos há pouco. Considerações iniciais. Bem, para começarmos a nossa reflexão, vamos recuperar um pouco aqui a ideia, né, as características, melhor dizendo, dos jovens e adultos que se matriculam nos cursos da EJA. Né? Essas considerações a gente vai fazer a partir das leituras sobre as quais nos orientamos, do trabalho da professora Estela Piconese. Bem, de acordo com a pesquisa apresentada pela professora Estela, há um perfil bastante peculiar dos estudantes, dos jovens e adultos que se matriculam no curso regular da EJA. Uma dessas características é terem tido a escolaridade interrompida. Na EJA dos anos finais, esses estudantes precisam ter mais de 15 anos. Para a EJA do ensino médio, mais de 18 anos. E, de uma maneira geral, não é regra, mas também não é exceção, é um fato. Em grande parte, esses estudantes, eles apresentam dificuldades um pouco mais específicas relacionadas às habilidades de leitura e escrita. Uma marca importante desse perfil é que uma grande parte desses jovens e adultos, eles já estão inseridos no mercado de trabalho, têm uma experiência de vida diferente de jovens que passaram o processo da escolaridade completa nas primeiras fases. Então, eles podem estar no emprego formal ou até subempregados. E, em muitos casos, também estão desempregados. São particularidades que mostram que essas pessoas, quando elas retomam o processo de frequentar uma unidade escolar, buscam o curso de EJA, eles vêm com objetivos um pouco mais definidos, eles têm necessidades muito emergentes, fazem parte de contextos de vida já diferenciados, né? Tem toda uma história construída. Pensando nessa perspectiva, como que é possível trabalhar com esses grupos, não é? Embora eles estejam, né, em situação de, vamos dizer assim, de fragilidade, se formos comparar com os demais estudantes que fizeram o percurso como um todo, num tempo diferente. Diante de tantas diferenças, o que podemos pensar acerca dessa diversidade de público que frequenta o curso de EJA, né? Então, assim, questões importantes precisam ser levantadas. Primeiro, né? Como as pessoas jovens e adultos aprendem? Como atender faixas etárias e uma diversidade tão grande de características desses grupos de estudantes jovens e adultos, né? Quais as estratégias didáticas que são mais adequadas para o atendimento do curso de EJA? O que tem sido possível fazer dentro desse universo, né? E o que isso significa para o professor em particular, não é? Diante dessas questões que surge a questão da andragogia como uma orientação a ser trabalhada dentro do contexto do curso de EJA. E aí vamos nos ater um pouco, né? O que vem a ser a andragogia? Então, a segunda definição é a arte e a ciência de orientar o adulto a aprender.
Esse contexto de andragogia, que vem no bojo dessa definição, faz parte de um estudo bastante antigo, que veio fazer parte do contexto das discussões de educação de jovens e adultos a partir de 1968 no nosso contexto. No entanto, todas essas pesquisas, elas são ainda do século XIX, né? Final do século XIX. Então, os precedentes da andragogia datam de 1833 e passam, né, por estudos de um gramático alemão preocupado com a questão da aprendizagem de jovens e adultos, né, que a consideração inicial era, né, que eles não poderiam ser tratados como crianças. Então, diante disso, nós temos, né, uma corrente de pensamento que traz os princípios da andragogia como uma possibilidade de trabalho metodológico a ser aplicado para os estudantes de EJA, né? Então, vamos ver esses princípios da andragogia. São princípios que consideram o estudante jovem e adulto com uma prontidão diferente da prontidão de um pré-adolescente. Então, considera-se como um universo que eles são pessoas que têm capacidade de interagir dentro do grupo e eles também têm decisões a serem tomadas. Portanto, a forma que pode ser assim melhor aplicada está ligada a trabalhos que desenvolvam estratégias, que os oriente para que eles tenham autonomia, que utilizem essa vivência que eles tragam de forma que isso seja benéfico no contexto pedagógico da aprendizagem no qual eles estão sendo reinseridos, né? Então, diante disso, uma premissa importante é que eles aprendem, né, através da experimentação. Então, quanto mais atividades, tarefas que peçam esse tipo de atividade a partir de orientações básicas, serão trabalhos que podem produzir bons frutos, né, e trazer uma autonomia de aprendizagem muito maior para esses grupos de estudantes. Um outro princípio está ligado à questão dos papéis sociais. Então, assim, é importante, ao se planejar as atividades, que se considere a história de vida que esses estudantes trazem, né? Quais as aprendizagens que foram vivenciadas num percurso fora da escola, a partir do momento do rompimento anterior, né? Então, eles voltando, eles são outras pessoas, portanto, pessoas que podem interagir com o grupo e trazer grandes contribuições para essa aprendizagem em grupo. Um outro princípio parte também da ideia de que eles vão aprender melhor a partir do professor orientando. Então, nesse caso, não tem um professor que chega com um conjunto de situações definidas para ensinar. Então, o que vai ser aprendido também é motivo de discussão no grupo. Então, é uma proposta que passa por um trabalho onde as decisões são tomadas não só pelo professor, mas também a partir dos interesses do grupo. Uma outra questão importante dentro dos princípios da andragogia também é a questão da motivação para aprender. Então, como é que esses adultos podem se mobilizar através dessas propostas para interagir e desenvolver as suas aprendizagens a partir de suas perspectivas
dos seus sonhos, né? E percebendo também que eles podem ser agentes transformadores. Diante disso, temos um cenário para se pensar como planejar, né? Para o público estudante da EJA, de forma que a aprendizagem seja o centro do processo, mas que dentro de todo esse contexto haja um diálogo a ser construído e reconstruído no processo de ensino-aprendizagem, onde as habilidades a serem desenvolvidas, elas fazem parte de um contexto onde o estudante é o grande protagonista também deste processo como um todo. Então, o princípio de um planejamento pedagógico passa por uma ideia de integrar as disciplinas, né? Um planejamento mais integrado, ele tem condições de trazer uma proposta de trabalho mais coesa, deixando os objetivos claros a partir das conversas de planejamento, onde fica definido para o grupo como vai ser encaminhado o trabalho e quais são os objetivos daquela aprendizagem. As propostas de atividade de acordo com esse plano de trabalho a ser posto em prática e diante do que é a necessidade do grupo. Então, o diagnóstico ele é fundamental para que se consiga desenvolver um plano de trabalho dentro dessa perspectiva. Haja visto que, considerando as características bastante particulares que nós temos hoje nos estudantes dos cursos de EJA, traz para o professor muitas situações onde esse trabalho de apoio ele é necessário. Então, nós temos alunos imigrantes e de diferentes países da América do Sul e também de outros continentes, principalmente do continente africano. Então, no caso da área de jurisdição, onde as escolas da Diretoria Leste 4 estão localizadas, esse público que circula, que um pouco mais das 5.200 matrículas nas unidades escolares como um todo, né, da região. Então, é importante pensar que este universo de alunos, de estudantes, né, melhor dizendo, que vão para esses cursos de EJA, eles trazem uma história de vida, eles trazem necessidades assim, muito próprias, né, e que é importante que haja essa oportunidade do professor interagir nesse diálogo, conhecer o seu grupo e fazer um plano de trabalho que vá ao encontro dessas necessidades. Dentro dessa pesquisa que orientou o nosso trabalho, nós também temos uma reflexão acerca de quais são os estímulos que o adulto responde com mais prontidão como objeto de estudo, atividade prática, né? Então, num contexto, nós vamos observar que as atividades colaborativas são as atividades que propiciam um desenvolvimento mais rápido e promove uma aprendizagem mais significativa. No entanto, não exclui as atividades de leitura, não exclui as aulas dialogadas, nem tampouco o uso de recursos didáticos, passando por análise de imagens, vídeos e até experiências ou demonstrações de outros grupos, né? A exposição de ideias, o que sugere trabalhos mais práticos, onde os alunos vão dissertar sobre algumas pesquisas realizadas
Então, pensando nesse contexto como um todo, observa-se que nada fica de fora, mas que as atividades onde pede o trabalho mais prático e colaborativo, ele vai ter uma prontidão de resposta mais imediata, vamos dizer assim. Agora, dentro desse contexto, também é importante, que possamos refletir diante desse universo de estudantes do curso de EJA que temos hoje. O que tem sido possível fazer, diante da carência do momento, o que tem sido possível planejar? Tem sido possível planejar um trabalho mais próximo, trabalhando, vamos dizer assim, com temáticas mais próximas, utilizando textos, ou o mesmo texto para duas áreas do conhecimento, por exemplo, no sentido de que o aluno possa perceber que esse diálogo está sendo construído de alguma forma. É importante que possamos pensar sobre isso, mas também isso não exclui outras emergências que neste momento não podemos abordar, mas até por uma questão de tempo, mas que são importantes dentro da educação de jovens e adultos. Então, dando continuidade a essa reflexão, nós adiante o professor Leandro vai retomar um pouquinho essa conversa, falando um pouco das questões mais metodológicas. Por enquanto, obrigada e vamos nos encontrar em outra oportunidade. Bom trabalho. Estamos então de volta para falar um pouquinho sobre as metodologias ativas. Conforme eu já disse, eu vou falar com as metodologias ativas não apenas para a EJA, mas eu vou falar também um pouquinho das metodologias ativas em relação a todas as idades, desde o ensino fundamental até o ensino médio, passando também pela EJA, tá? Falar então de como ela pode se portar em relação ao trabalho com qualquer idade e qualquer aluno, tá? Lembrando que eu vou fazer uma leitura junto com vocês de alguns estudos que eu fiz em relação a essas metodologias e falar um pouquinho sobre algumas práticas pedagógicas realizadas por mim mesmo em sala de aula, tá? Não vou me ater muito em relação a cada tipo de metodologia por uma questão de tempo, ok? Então, o que são essas metodologias ativas, em relação às aulas expositivas? As aulas expositivas correspondem ao modelo de ensino explorado por muito tempo e por muitas escolas. Dessa maneira, o professor é o único responsável por conduzir a aula e os alunos participam de forma passiva. O principal impasse nesse cenário é fazer com que os alunos mantenham-se motivados, interessados e engajados. Então, essas aulas expositivas, elas acabam fazendo com que o professor, sendo o centro, ele tenha a obrigação de engajar os alunos. Enquanto com as metodologias ativas, consistem na mudança de paradigma, um aprendizado da relação entre o aluno e o professor. O aluno passa então a ser o protagonista e transformador do processo do ensino, enquanto o educador assume o papel de orientador, abrindo espaço para a interação, participação dos estudantes na construção do conhecimento. Então essa é a principal diferença entre essas duas metodologias, da aula expositiva em relação à aula com as metodologias ativas. Eu vou passar um pouquinho aí junto com vocês sobre alguns modelos, alguns formatos, no caso de metodologias ativas, Então eu vou falar um pouquinho sobre essa aprendizagem no ensino híbrido, a mão na massa, a aprendizagem na sala divertida, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem entre times, aprendizagem baseada em projetos, estudo de casos, aprendizagem personalizada, colaborativa, orientada, aprendizagem por gamificação e retornando aqui na aprendizagem no ensino híbrido.
Então, algumas dessas metodologias ativas, eu vou, na realidade, é só conceituar, tá? Mais para frente eu vou dar alguns exemplos de algumas dessas metodologias, mas no momento só vou fazer uma leitura com vocês por causa do tempo mesmo, tá ok? Então, metodologia ativa, né? Aprendizagem baseada em problemas. Essa metodologia incentiva a habilidade de investigar, refletir e criar perante uma situação. O professor atua como mediador na aprendizagem, oferece uma reflexão e construção do conhecimento do estudante. Dá para ser utilizado juntamente com a aprendizagem entre times. Sua finalidade é a formação de equipes dentro da turma, estimular e fazer em conjunto, com exercícios de estudo, de caso. Objetiva-se a formar pensamento crítico por meio de discussões e reflexões em grupo. Então, os próprios alunos eles acabam um incentivando ao outro e um ensinando ao outro, apenas com o intermédio do professor, mas ele é apenas digamos assim, ele vai só mediar. Aprendizagem por gamificação. A gente tem vários sites que trabalham com a gamificação, tá? A gente tem sites e aplicativos que têm a gamificação. São estratégias importantes de encadeamento e motivação para a aprendizagem mais rápida e próxima da vida real. Os jogos colaborativos individuais, de competição e colaboração, de estratégia com etapas e habilidades bem definidas, tornam cada vez mais presentes nas diversas áreas do conhecimento e níveis de ensino. Então, como eu falei, tem vários sites e aplicativos, mas o professor também pode criar games, assim como algumas experiências, como exemplo, eu já fiz, né, em sala de aula, de trazer os temas, os conceitos, conteúdos, textos onde a gente fez as leituras. Depois da compreensão, os próprios alunos criaram games, e aí games físicos mesmo, né, onde utilizavam esses conceitos filosóficos, né? Aprendizagem de sala de aula invertida. Nesse modelo, o estudante tem acesso a conteúdos antecipadamente, fazendo interagir em sala, construindo um aprendizado. Então, é aquela ideia de o professor pedir para que o aluno já estude anteriormente em casa, né? E daí depois ele traz para a aula as dúvidas e existe ali uma interação dentro da própria sala de aula, já com conteúdo previamente aprendido pelo aluno. É claro que faltando dar aquela polida, né? Aprendizagem e ensino híbrido. É uma mescla de aulas presenciais e online, intercalando conteúdos que ao final se complementam. A ideia do centro de mídias é, no futuro, quando do retorno das aulas presenciais, o centro de mídias ele permanecerá. E com isso nós teremos, no estado de São Paulo, a oportunidade desse ensino híbrido, né? Onde o aluno pode ter contato lá no centro de mídias com algumas aulas, com algumas ideias a serem passadas por ali. É claro que tudo isso ainda está sendo planejado e tendo um movimento da Secretaria de Educação, mas a tendência é existir algo como um ensino híbrido no estado de São Paulo, tá? Então, o papel do professor é de guiar o estudante nesse processo. O tempo é personalizado à sua necessidade. Então, vai ter momentos onde o aluno vai buscar lá no centro de mídias alguma aula, e depois tirar dúvida em sala de aula, né? Nesse momento não é híbrido, é totalmente online, né? Durante a quarentena. E depois vem então essa aprendizagem mão na massa, que como o próprio nome já diz, né? Ele é um instrumento onde o aluno vai buscar as formas de colocar em contextualização aquela aprendizagem que ele já teve em sala de aula, né? O professor ensinou o conteúdo, o professor ensinou a conceituação, conceituou com o aluno a teoria, e o aluno vai colocar na prática ali, colocando a mão na massa.
Aprendizagem personalizada, colaborativa e orientada. É equilibrada entre 3 movimentos principais. Atualmente, o aluno está fazendo muito desse primeiro, que é a construção individual. Cada estudante percorre o seu caminho, né? Então, por mais que o professor possa intermediar em alguns momentos, né, numa conversa pelo WhatsApp, pelo Google Class, né, o Classroom, mas ainda assim o aluno é que vai ter que percorrer o seu próprio caminho, né, nesse momento que é online. O grupal também dá para ser feito nesse momento, de uma forma orientada através dos fóruns. Eu vou mostrar para vocês mais para frente um pouquinho desse aprendizado através dos fóruns, segundo José Moran, tá? E aí tem a terceira, que é a orientada, né? Em que aprende com alguém, no caso seria o professor, tá? Aprendizagem baseada em projetos, né? Muitas escolas já trabalham com projetos, né? E seja da forma mais correta ou de uma forma não tão correta, os projetos acabam dando muitos resultados, né? Os estudantes se envolvem com tarefas, desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto que também tenha ligação com sua vida fora da sala de aula. É um processo que inicia a mudança dos estudantes, engajando-os e sensibilizando-os, né? Então, normalmente é dado um tema ou alguns temas para que os alunos escolham, né, entre esses temas, problemas juntamente com os sistemas, e esses alunos vão buscar a solução e trazer um produto final, né? O estudo de caso, muitas vezes a gente acaba usando também dentro das ciências humanas, né? São aprofundamentos do conteúdo, podendo gerar até novas investigações. Então, normalmente o professor apresenta um caso para os alunos vão buscar os aprofundamentos e acabam trazendo, de repente, até novas ideias, novas investigações, né, para os demais alunos e até para o próprio professor. Os benefícios de trabalhar as metodologias ativas, né? Aqui eu trouxe uma parte do texto que está lá na Nova Escola, da Débora Garofalo. Para quem não lembra, a Débora Garofalo é aquela professora do Centro de Mídias que trabalha com a robótica feita com recicláveis, né? Então ela já deu algumas aulas lá, ela ainda vai retornar algumas vezes, né? Então vamos lá, os benefícios de trabalhar com as metodologias ativas. São muitos os benefícios ao trazer as metodologias ativas para dentro da sala de aula, entre os quais, né, pontuo a seguir. O principal é a transformação na forma de conhecer o aprendizado, ao proporcionar que o aluno pense de maneira diferente. Já ouviu falar no fora da caixa, né, pensar fora da caixinha, né? Resolver problemas conectando ideias, em princípio, parecem desconectadas. Então aqui eu tenho, né, começa então autonomia, aptidão de problemas, colaboração, passa pelo senso crítico, protagonismo, confiança. São todos benefícios aqui dessa aprendizagem com as metodologias, tá? O aprendizado é mais envolvente, ele cria empatia, responsabilidade e participação dos alunos, né? Tecnologia no ensino e na aprendizagem. Aqui uma frase do José Moran, né? A tecnologia sozinha não é transformadora, mas ela ajuda no processo de quem está em transformação. Essa frase eu peguei de alguns estudos que eu fiz, eu não vou lembrar agora exatamente de qual dos livros que eu estava lendo, né? Dos artigos que eu também li a respeito do Moran, mas e também algumas entrevistas, então eu busquei ali e trouxe essa frase que ele mesmo pronunciou. Para Moran, a escolha da metodologia deve ser baseada em objetivos que são planejados previamente.
Quando planejamos desenvolver ou aprimorar a criatividade nos alunos, devemos escolher ferramentas e métodos que estimulem os estudantes a pensar de forma não habitual. Quando planejamos que nossos alunos devem desenvolver a tomada de atitude responsável, precisaremos pensar em formas para que nossas propostas, que são dadas a eles, sejam estimulantes e que aumentem a sua complexidade a cada nível, provocando-os a tomada de decisões e as avaliações do produto e de suas ações, de uma maneira sempre responsável, né? Então, eu escrevi esse texto a partir justamente desses estudos que eu fiz sobre José Moran, né? José Moran, ele é um dos protagonistas, uma das pessoas, dos pensadores, é um professor de filosofia da USP. Ele não é brasileiro, ele é espanhol, e ele traz muito sobre essas metodologias ativas no ensino, tá? Então, assim, só lembrando, a tecnologia ela não faz aprender, ela por si só ela não faz aprender, ela não transforma nada, como ele mesmo colocou aqui. Mas ela vai sim ajudar aquele que já está em processo para a transformação. Diferença entre as aprendizagens cooperativa e colaborativa. Na cooperativa, os alunos trabalham em duplas ou grupos, mas o professor ele ainda é o centro, ele que controla, né? Ele vai observando e determinando o que cada grupo deve fazer em determinado momento para poder chegar nos resultados finais. Já na aprendizagem colaborativa, os alunos têm inteiramente para si a responsabilidade da tarefa. Os alunos aprendem por conta própria e se responsabilizam pelo aprendizado uns dos outros, devendo, para tanto, trabalhar, construir, modificar e evoluir juntos, né? E aqui nesse caso o professor ele é o mediador, né? Então é aquele que vai só mediar. Ele vai estar ali do lado do aluno, né? É mais uma outra coisa que Moran coloca muito nos seus estudos, nas suas falas, a respeito desse novo olhar para o professor, né? O professor ele já não é mais o centro do processo, né? Onde ele tem total responsabilidade sobre o aprendizado do aluno. Ele não está no centro, mas ele vai estar a partir de agora no lugar que ele deveria estar, que é ao lado de cada aluno, né? Então ele vai estar ali do lado para poder orientar, né? Então os alunos eles buscam o conhecimento e o professor vai orientando. Ele vai animando aquele conhecimento para que aquilo aconteça. Aqui eu vou falar um pouquinho, né, mostrar um pouquinho ali sobre os usos dos fóruns, né, na aprendizagem colaborativa aqui nesse caso. E também aqui foi tirado dos estudos que eu fiz sobre Moran, tá? Então ele fala lá que os fóruns ele é uma ferramenta ou estratégia, né? Ora ele é ferramenta, ora ele é uma estratégia. Depende do como você planejou lá, né, no seu método de trabalho, tá? Então ele vai ser usado para que os alunos discutam. O aprendizado não pode ficar centrado no conteúdo, né? O diálogo ele é um conhecimento vivo, tá? O diálogo, quando você ensina numa aula expositiva, por mais que você faça uma aula expositiva ou dialogada, a ideia é que aquele conteúdo, aquele aprendizado não fique só nesse momento, mas que o aluno possa depois dialogar a respeito. Porque quando ele dialoga, já foi provado que o aluno retém cerca de 5 a 10% daquilo que ele ouve, daquilo que ensinam para ele, quando ele ouve, né? Então, quando você está explicando ali na aula expositiva, você está falando, o aluno está ouvindo. Então, de 5 a 10% ele vai conseguir aprender. Mas ele vai aprender 90% quando ele ensina aquilo que ele aprendeu. Então ele consegue reter, consegue aprender e utilizar 90% daquilo que ele consegue ensinar. E quando você faz esse trabalho do diálogo, você está fazendo com que ele acabe ensinando o colega.
Nos fóruns, então, não focar apenas no fórum formal, mas usar ferramentas e temas do cotidiano do aluno, contextualizando o que foi previamente ensinado. A gente pode fazer uso, por exemplo, das aulas do SEMESP, né, do Centro de Mídias, e aí você pode criar fóruns. Esses fóruns eles podem ser utilizados tanto para mais aprendizado, para que o aluno aprenda mais ali, quando ele está conversando, mediando, dialogando com os colegas, ele está aprendendo mais daquilo que já foi passado para ele numa aula expositiva. E ele vai, então, nesse caso também na contextualização, ele vai aprender mais e você pode aproveitar o próprio fórum, as falas dos alunos ali, para uma avaliação, né? Para avaliar como aquele aprendizado está sendo, o aluno está conseguindo trazer para si, tá? E ali fica então uma dica, né? Peça que alguns alunos façam a mediação nesse fórum que você criou, seja no WhatsApp, seja no Classroom, seja no Peddle, acho que é esse o nome. Tem um site, depois eu vou passar para os PCs para eles passarem para vocês, mas já foi comentado anteriormente sobre esse site, lá no próprio Centro de Mídias, tá? Então, um site que é próprio só para, é uma plataforma de fóruns, tá? Então, você criou lá o fórum e você vai pedir para que os alunos façam a mediação. E o professor, no caso você, né, fica como observador e como animador, né? Acrescentando questões disparadoras, análises mais profundas e um incentivo para que eles se ajudem mutuamente, né? Oferecendo maior fluidez ao aprendizado. Se você fizer isso, o fórum ele vai correr e fluir de uma forma mais natural, tá? Mais natural, inclusive, do que se você colocar lá só uma pergunta e só você fazer a mediação. Se você fizer isso, de apenas você ficar na mediação, uma que você não vai conseguir observar o todo, tudo que está acontecendo ali, e outra que muitas vezes o aluno pode ficar tímido e não querer, ou colocar só aquilo que ele, uma resposta seca, né? Quando a gente quer, na realidade, que haja um diálogo, uma fluidez naquele fórum ali. Porque ali você consegue, de fato, avaliar as ideias que os alunos estão colocando. Os benefícios desse tipo de aprendizagem que é a colaborativa, né? A aprendizagem colaborativa exige que os alunos debatam e troquem ideias com seus pares, o que faz com que o interesse pela aprendizagem aumente, uma vez que adquirem mais conhecimento. Além disso, participar de debates, fóruns e assumir responsabilidade por seu aprendizado faz com que os alunos desenvolvam raciocínio crítico. Desse modo, os alunos tendem a gostar mais das aulas e, além disso, reter a informação por mais tempo. É aquilo que eu estava falando, que quando ele está dialogando ali, ele está tanto aprendendo como ensinando também, né? A troca de ideias, de experiências, faz com que ele acabe aprendendo mais do que simplesmente numa aula onde ele ouve todo o conteúdo. Aqui eu vou citar 2 exemplos de práticas que eu realizei dentro da sala de aula como professor, tá? Então a primeira é uma releitura criativa, prática de contextualização e divulgação por meio do YouTube, né? Foi feito numa 3ª série do ensino médio, na aula de filosofia. Numa das escolas da Leste 4, era uma turma assim, bastante complicada. Os professores tinham bastante dificuldade com aquela turma, porque eles meio que eles não demonstravam interesse, né, por nada daquilo que os professores levavam para eles. Eles acreditavam que não eram inteligentes o suficiente e acabavam que a indisciplina acabava tomando conta daquela turma, né? Então eu resolvi lá na 3ª série, né, quando eu estava com eles na 3ª série, é uma turma que eu acompanhava desde a 1ª série. E eu também não tinha muitos resultados com eles.
Na terceira série eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente ali com eles, né? Então, se vocês pegarem lá nas aulas de filosofia, tem um dos conteúdos é a felicidade, né? Então eu trabalhei essas habilidades que estão na tela aí com vocês, né? Que são as habilidades, algumas das habilidades pedidas para esse bimestre, né? E então numa aula dialogada, né, depois das leituras prévias, aqui então o roteirinho do que eu fiz, né? Nessa aula dialogada, após a leitura prévia dos textos, para a compreensão das ideias a serem desenvolvidas. Primeira parte então dessa atividade, desse projeto, foi então essa aula dialogada, onde a gente tentou compreender melhor aqueles textos que já tinham antes sido explicados para eles, e nós fizemos um grande grupão, né, ali para dialogar a respeito justamente desses conceitos que a gente estava trabalhando da felicidade na filosofia. Depois, cada grupo, eu dividi então a turma em grupos, cada grupo ficou responsável por uma leitura e realizar a releitura dessa leitura, desse texto, né? Eu trouxe então vários textos, fazer a releitura para poder filmar e divulgar no YouTube. Então a ideia é que eles compreendessem a leitura que eles estavam fazendo, né? Lembrando aqui que, por exemplo, dentro dessas leituras nós tínhamos então que levantar hipóteses, né? Identificar diferentes conceitos de felicidade, principalmente essa questão dos diferentes conceitos de felicidade. Daí eu trouxe então conceitos filosóficos propriamente, né, de filósofos a respeito da felicidade, e alguns textos da literatura também sobre a felicidade. E os alunos fizeram então essa releitura, né, e depois na terceira etapa ali, no caso, a apresentação dos resultados desse processo aos demais alunos. Então eles tiveram que fazer então o quê? Fazer a leitura, uma releitura, e aí cada um divulgou no YouTube de uma maneira diferente. Alguns fizeram teatro e filmaram, né? Outros fizeram em formato de jornal, telejornal. Outros fizeram em forma de uma espécie de sarau que eles filmaram para poder colocar no YouTube, né? E aí fizeram então essa apresentação para os demais alunos. E ali a gente teve mais uma aula de discussão a respeito dessa apresentação feita numa aula combinada previamente. Aí eu coloquei no quarto ali que o principal ganho foi a autoestima e o reconhecimento de que eles eram sim capazes, além do desenvolvimento satisfatório das habilidades selecionadas. Então, além de conseguir trabalhar melhor com eles de uma forma diferente, no caso assim, eles ainda ganharam muito, e muito mesmo, foi perceptível a autoestima deles. Eles começaram a perceber que eles eram sim capazes, que eles conseguiam fazer algo sem o professor precisar ficar no pé deles o tempo todo, tá? O segundo exemplo, né, eu trouxe para vocês aqui. Então a aula, né, o projetinho no caso, né, o que eu desenvolvi com eles, uma síntese e bricolagem autodescritiva, né? Feito na primeira série do ensino médio, filosofia. Isso aqui foi realizado logo no início do ano, com um tipo de leitura e nivelamento, utilizando das habilidades próprias do bimestre, né, de filosofia, ali para filosofia, que era ali reconhecer a importância do uso de diferentes linguagens, elaborar pensamento e expressão de processos reflexivos, identificar informações em textos filosóficos, identificar características e argumentação em diferentes gêneros textuais, praticar escuta, atenta, atitudes de cooperação no trabalho em equipe, praticar negociação abrindo mão de suas propostas diante de propostas mais adequadas, objetivos que beneficiem a todos. Então, quando você põe os alunos para trabalhar em grupo, essas duas últimas habilidades, elas acabam sendo que
desenvolvidas de uma forma meio que natural. Eles precisam desenvolver para poder o trabalho sair, né? Então, no primeiro momento, eu fiz a divisão dos grupos e dos excertos, né? Eu trouxe vários excertos filosóficos, né? E dentro de cada grupo, no caso, fez a leitura buscando a compreensão. É claro que nisso eu ia passando de grupo em grupo para ajudá-los, auxiliá-los nessa compreensão inicial do texto, né? Depois a divisão dos excertos, daí cada grupo, né, pegou o seu excerto, fez a divisão em blocos, identificando as passagens temáticas e os níveis de exemplificação e argumentação do autor, né? Então, é aquela história de dividir, como eu falava para eles, que você vai dividir por assunto aí, né? Então, você vai pegar um texto e vai observar quando o autor muda o seu modo de pensar, muda o assunto, entre aspas, né? Então, é onde você vai fazer a divisão dos blocos do texto, né? Identificação das chaves de cada bloco. Então, é aquela habilidade do poder da síntese, né? Você tentar identificar dentro de cada bloquinho do texto, cada pedaço, né? O que seriam, não palavras-chave, mas a síntese mesmo, né? O que sintetiza aquele bloco. Qual que é o ponto central, a ideia central de cada bloco do texto, né? Depois, no quarto, seria a percepção. Cada grupo tinha que perceber qual que era o ponto central, ou então o ponto alto do excerto, sobre o que está falando aquele excerto. Então, qual dos blocos que mais demonstra esse ponto alto, né, do excerto, né? Depois, uma reescrita da chave central, né? Então, o aluno vai reelaborar, reescrever aquilo que foi escrito pelo autor ali, pelo filósofo, né? Eu trouxe também alguns textos literários que falavam de filosofia, tá? Então, o objetivo era que os alunos reescrevessem. E por último, né, eles desenvolveram uma bricolagem com imagens. Essas imagens, desde o primeiro dia de aula, ia pedindo para eles irem já separando, buscando. A partir dos excertos, eles tentavam buscar algumas imagens que lembrassem aquilo ali de alguma forma, né? Isso aqui é um tipo de contextualização, tá? É onde eles vão buscar trazer para as imagens aquilo que eles observaram na escrita, né? Então, por isso que é uma releitura, né? Por isso que é uma forma de observar de uma outra forma, um outro tipo de leitura, um outro tipo de texto, né? Um outro tipo de textual. Então, usar a imagem como texto, né? E aí, então, transformar aquilo numa bricolagem. A ideia é fazer uma colagem de imagens diversas, né? Formando ali uma espécie de mandala, um mosaico, ou composições propriamente ditas. Não precisam ter um formato ali, né? Cada aluno, cada grupo fazia da sua forma, né? E a ideia é que essa bricolagem possibilitasse, então, a compreensão da chave central de cada excerto, né? Então, no final, nós tivemos várias bricolagens artísticas mesmo, que a ideia não podia ter as palavras ali, a escrita, mas só com as imagens você conseguir perceber o que o autor estava falando. O autor do excerto, né, no caso, trouxe como ideia central do seu excerto. E agora a gente chegou então nessa parte da atividade que eu vou pedir para vocês, que é mais uma troca de experiência, tá? Então a ideia aqui é que vocês falem um pouquinho entre vocês sobre as metodologias ativas, as experiências que vocês já tiveram com elas, né? Como que elas poderiam ajudar nesse momento da quarentena, né? O que vocês têm realizado com os alunos nesse período, né? Nesse período de quarentena, então, online ali, qual tipo de atividade vocês já fizeram com eles e quais vocês pensam ainda em utilizar nesses momentos aqui, tá? Quais as formas de chegarmos, então, a esses alunos à distância? A ideia é que vocês agora possam
discutir, conversar, utilizar esse espaço da TPC, né? Infelizmente, o tempo continua sendo o nosso inimigo, né? E não dá para trazer exatamente tudo que eu gostaria de trazer para vocês. Eu gostaria de explicar um pouco melhor de cada metodologia, né? De cada forma de trabalho com as metodologias ativas, mas o tempo acaba não deixando, né? Eu espero que vocês tenham, pelo menos, sido incentivados a buscar, né, outras formas de conhecer um pouco melhor, né? A gente sabe hoje que, então vocês já sabem desse autor, o José Moran, busquem a respeito dele. Ele fala bastante, ele tem livros a respeito do assunto, ele tem artigos a respeito do assunto, tá? Busquem a respeito de José Moran. Tentem buscar também no Google sobre metodologias ativas. Tem alguns sites que trabalham bastante com esse conceito e trazem, inclusive, muitas ideias que vocês podem depois utilizar em sala de aula também, tá? Meu muito obrigado a vocês, né? A todos vocês. E até a próxima, né? Espero que possamos nos encontrar novamente. Obrigado.